Oi divas, iniciando aqui um novo vídeo para vocês e nesse vídeo eu quero mostrar mais sobre a minha organização para 2026, porque nesse ano de 2025 foi um ano que eu não fui a pessoa mais organizada que eu gostaria de ter sido, né? Mas também houveram muitas mudanças, o que dificultou um pouco nessa organização. Claro que, obviamente, um pouco de responsabilidade, né? Autoresponsabilidade, um pouco de responsabilidade minha também. Mas eu quero mudar isso, eu quero mudar totalmente esse cenário. Então, nesse vídeo eu vou mostrando pra vocês, né? Trazendo vocês aqui nesse vlog e ao mesmo tempo mostrando como que tá a minha organização pro ano de 2026. E assim, amigas, como vocês sabem, eu me mudei, né? Eu tô aqui na casa nova. Eu já mostrei até no último vlog pra vocês a mudança, percepções, como eu estava me sentindo. Depois disso já se passaram algumas semanas e eu confesso que tem sido mais fácil, tem ficado um pouco mais fácil a cada dia. E eu tenho me adaptado, né? Tenho gostado, mas no começo foi realmente bem desafiador, como vocês viram no vlog. Mas ainda tem alguns desafios, principalmente em questão de decoração, de móveis e tudo mais. A gente ainda tá aí comprando aos poucos as coisas. Então, ainda estamos sem móveis. Não temos armário aqui na cozinha, nem a mesa. Mas no meu quarto eu já tô organizando, já tô conseguindo organizar algumas coisas. O que me deixa muito aliviada, vocês não têm noção. Inclusive, falando em organização do quarto, eu comprei essa arara. Aí eu já coloquei as minhas roupas aqui, já inclusive dei uma decoradinha. Coloquei os meus quadrinhos já, ó, na parede. Alguns, faltam colocar outros também. Aqui também. Aí esse aqui tá aqui na janela, mas eu vou colocar. Depois eu vou decorar essa parede aqui com os outros quadros também. Divas, eu quero mostrar pra vocês como eu estou organizando as minhas anotações. Porque eu gosto muito de caderno físico, né? Inclusive, meu planejamento de 2026 vai ser todo físico. Mas existe algo que pra mim o digital faz muito melhor, que é conseguir organizar essas anotações. As minhas anotações é aquele caderno, assim, sabe aquele caderno que você anota tudo que você vê, que você gosta, que você aprende? Eu preciso disso pra conseguir manter a minha mente mais organizada também, porque eu guardo muita coisa na minha mente e sabendo que isso está guardado em outro lugar, eu fico muito mais tranquila, porque eu tenho muitos pensamentos. Eu sinto que, tipo, quando eu quero relembrar de algo, vai estar lá anotado. E quando eu aprendo algo, não vai estar perdido, né? Eu não vou ter esquecido o que eu aprendi, que muitas vezes acontece se eu não anoto. Então, eu anoto tudo. Só que no caderno físico, eu sinto que fica tudo muito bagunçado. E eu não gosto. Então, eu decidi fazer isso de forma digital. Eu procurei vários aplicativos e tudo mais, porque eu fazia isso muito nos notas do iPhone mesmo. Mas, como o meu tablet, ele não é da Apple, eu precisava de um aplicativo que se enquadrasse tanto no meu iPhone quanto no meu tablet. Então, eu encontrei o Trello e eu faço isso tudo através do Trello. Então, assim, é maravilhoso, eu sinto que fica tudo bem organizado. Eu já tenho muitas anotações, então vou mostrar pra vocês. E essa é um tipo de organização que eu quero manter pra 2026. Vou mostrar aqui pra vocês como eu faço, né? Aqui é o quadro, então eu tenho vários quadros aqui, tá vendo? E aí, esse quadro, né, é onde eu faço essas anotações. E eu gostei de separar por listas, de acordo com o que faz sentido, assim, em cada área, sabe? Vamos dizer assim, né? Porque pra mim fica mais organizado. Eu tava fazendo tudo nessa lista só, mas começou a ficar muita informação. Então eu adicionei outras listas e eu achei que ficou melhor. Então aqui são as coisas que eu vi, ouvi e gostei. Então, tipo, geralmente são vídeos que eu assisto e que eu aprendo algo, ou algo que eu vejo, assim, que eu leio, enfim. Em geral, é isso. Aí eu tenho todas essas anotações. E aqui dentro, se eu quiser, tipo, anotar ou acrescentar algo, eu posso também, né? Então, isso é muito bom. E aí aqui é coisas que eu aprendi com a palavra de Deus, ou muitas vezes eu aprendi em vídeos também sobre Deus, ou com santos, enfim, eu anoto tudo aqui. Aqui é sobre marketing, tipo, as coisas que eu aprendo, que eu vejo sobre marketing e que eu acho que é viradas de chave, assim, sabe? Eu anoto também, eu gosto muito de anotar.
Aqui são as reflexões que eu tive, então são reflexões que eu mesma tive comigo mesma. E aí aqui dentro tem as reflexões, entendeu? Aqui são caixas de ideias, coisas que eu tenho algumas ideias, e aí eu fiz esse guia para ser feliz e a pessoa que eu quero ser. Então, tipo, algumas anotações também. E é basicamente isso. E aí, amigas, só pra vocês entenderem. Um dia eu li um Substack que a diva que escreveu tava falando sobre esse caderno de anotações, que são cadernos que nos inspiram, né? Então ela fala que grandes roteiristas, artistas, enfim, têm esses cadernos onde eles anotam tudo que eles veem, tudo que os inspiram, que eles leem, enfim, qualquer coisa que seja, eles anotam nesse caderno, e é o caderno que eles usam como inspiração para criar coisas novas, né? Ou muitas vezes é aquele caderno em que você vai, eu não tô fazendo nada, então vou pegar esse caderninho e vou ler ele para relembrar coisas que eu vi, que eu aprendi, enfim. Eu achei tão legal, eu falei, cara, eu já faço isso, eu já fazia mesmo no bloco de notas, como eu falei, mas não era tão organizado, então eu decidi organizar justamente para conseguir manter essa organização na minha mente e conseguir também me inspirar melhor quando eu quiser ver ou encontrar algo, né, que eu lembro, que eu relembrei e tudo mais. E isso realmente, gente, me inspira muito. Às vezes eu faço uma anotação e aí eu volto pra anotar outra coisa e eu começo a ler as anotações que eu já tinha feito e me inspira com o roteiro de vários vídeos. E eu acho isso tão legal, ou às vezes me inspiram até com outras coisas também, né? E muitas vezes a gente acha que as coisas têm que estar relacionadas, né? Então, por exemplo, eu crio muito conteúdo sobre catolicismo, falo muito sobre a minha fé, sobre espiritualidade. E aí, a gente tem essa percepção de que, quanto mais conteúdo sobre espiritualidade eu assistir, mais eu vou ter um repertório. E não é bem assim. Muitas vezes eu tô vendo um vídeo que não tem nada a ver, ou muitas vezes eu tô lendo um livro que não tem nada a ver, e eu simplesmente tenho uma inspiração sobre algo, ou eu faço uma ligação sobre algo, sabe? Conexões sinápticas sendo criadas, tipo, quando você faz ligações assim que parece não ter nada a ver, e depois você, tipo, consegue tirar um insight, assim, incrível. E aí isso pode virar um vídeo. Eu acho que isso daqui tem tudo a ver, né, com o que eu amo fazer, que é, eu amo escrever as coisas que eu aprendo. Eu amo sempre estar revisando e olhando novamente pra isso. E principalmente, amo ter um lugar que eu posso me inspirar. Então esse lugar se tornou esse quadro onde eu posso me inspirar. E como eu falei, muitas vezes no caderno físico eu não volto pra ver. Então fica aquela coisa assim, eu tô anotando e nunca mais eu vou ler aquilo. Então o caderno físico eu gosto de usar muito pra escrever a forma com que eu tô me sentindo. Então assim, por exemplo, eu tenho esse aqui, que é um caderninho onde eu escrevo sobre meus sentimentos, sobre coisas que estão acontecendo na minha vida e tudo mais. Talvez um dia na minha vida eu volte e veja e fale, deixa eu lembrar o que aconteceu na minha vida em 2025. E volte pra ler. Não sei quando isso vai acontecer. Por hora, amigas, é isso, mas depois eu vou voltar pra mostrar os meus próximos planejamentos pra 2026. E agora, amigas, eu vou mostrar pra vocês os cadernos que eu vou usar em 2026, que serão esses dois, e eu vou explicar a função de cada um deles, começando pelo meu planner, que vai ser onde eu vou colocar todas as minhas metas, tarefas, eu vou me organizar tanto por mês quanto por semana, e eu gostei muito, muito desse planner, é uma coleção da Cícero com a Melissa, capa, assim, impecável, tá? Eu amei essa capa, achei super minha cara. Tem o Cheiro de Melissa, inclusive, e eu gostei muito que ele tem essas divisórias, assim, dos meses, né? E aí aqui você pode escrever sobre, tá escrito neste mês, e eu acho que você pode escrever o que você espera pra esse mês, o que você quer fazer e tudo mais. E eu gostei muito que ele é uma organização assim por semana.
né? E eu gosto muito de me organizar por semana. No final dele, no final de cada mês, tem as metas que você conquistou, tem lugar pra colocar série, filme que assistiu, coisas legais que você viu, enfim, eu acho muito legal. Também tem um espaço pra você colocar suas metas. Então, eu amei, gente, esse caderno aqui, vocês não têm noção, não. E tô muito, muito animada. Quero, assim, 100% organizada com esse caderninho, viu? Pelo amor de Deus. E o outro é o meu diário bíblico de 2026. Eu faço a minha Lection Divina todos os dias, né? E eu sempre quis ter um diário bíblico, mas eu nunca comprei, nunca acabei comprando. E eu uso um aplicativo que se chama Liturgia Diária para fazer a minha leitura do dia. Então eu faço minha Lection Divina, que é essa leitura orante, onde a Igreja Católica disponibiliza uma liturgia, né, todos os dias, e aí eu faço essa leitura do Evangelho do dia e medito junto com um padre, né, com a homilia do padre, um vídeo, enfim. Eu gosto de ler também a homilia que tá lá no aplicativo, e aí dentro disso eu medito que aquela palavra quer falar pra minha vida, faço uma oração, contemplo a presença de Deus, é muito bom para você conhecer mais da palavra. E aí, o diário bíblico, ele é a mesma coisa, só que em forma de caderno. Então, aqui tem as leituras, os evangelhos de todo o ano de 2026. Então, quando eu entro aqui, por exemplo, que já tenho aqui ó, 1º de janeiro, aí aqui tem o evangelho, um comentário sobre esse evangelho, que dá pra gente meditar em cima dele, mas dá pra estudar de uma forma também mais aprofundada, assistindo vídeos de padres fazendo homilia, ou enfim, fazendo uma leitura. E aqui do lado tem um lugar para anotação, para escrever o que eu achei. E eu amei isso, porque eu gosto muito de escrever essas reflexões que eu tenho em cima do evangelho e da palavra, né? O que a palavra tá me dizendo, isso me ajuda a fixar. E é legal saber que depois do ano, terminar o ano, eu vou ter tudo anotadinho aqui e o evangelho já está do lado, né? Então eu consigo voltar a ler o evangelho e depois ler aquilo que eu refleti daquela vez no evangelho. Enfim, eu achei o máximo. Achei a capa, assim, impecável, lindíssima também. Eu fiquei muito feliz porque eu comprei 2 cadernos, assim, lindos, 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 e que eu vou super usar. Essa vai ser minha organização para 2026. Eu quero muito mostrar mais para vocês de como vai ser todo esse processo, né? Que vai ser um longo processo aí. Eu estou me prometendo muitas coisas, tá? Em 2026 eu quero ter uma vida completamente mudada nessa questão de organização e ser muito mais organizada do que eu fui em 2025. Oi, divas! Estou aqui na casa do meu namorado. Aos finais de semana eu venho pra cá, apesar de que hoje é segunda-feira. É segunda-feira da semana de Natal. Então eu tô de home office e aí eu tô trabalhando por aqui mesmo. Eu vou gravar uns vídeos agora e eu vou fazer uma maquiagem, né, pra gravar esses vídeos. Enquanto isso, vamos papeando por aqui. Simplesmente os meus lábios, faz um tempo já, na verdade, que os meus lábios eles estão ficando muito rachados. Eu não sei exatamente a causa, eu não sei se é porque eu comecei a passar muito lip balm. E geralmente os lip balms que eu passo são aqueles que tem cor, que tem essência, fragrância. Então eu não sei se começou a me dar uma certa alergia, não sei explicar direito se foi isso, mas só sei que meus lábios começaram a ficar muito, muito, muito rachado. Chegou numa situação nesse momento que ele está totalmente rachado, né? Antes que estavam criando algumas pelinhas aqui, eu passava Aquaphor e melhorava. Só que eu deixei o Aquaphor na minha casa e essa semana, gente, não deu. E aí eu comecei a pesquisar e eu comprei uma vaselina, inclusive eu fiquei chocada com o tamanho disso, mas é bom que vai durar. E eu vou ter que passar e fazer tipo meio que um tratamento assim e ficar pelo menos uma semana sem passar nenhum tipo de lip balm. O que vai ser um pouco difícil pra mim, tipo só passando vaselina, sabe? E a pomadinha também, o Aquaphor, que é muito bom. Sempre que eu passo dá uma melhorada também. Mas vou fazer esse teste. Eu acredito que seja essa alergia, se não me engano. O nome é quelite, alguma coisa assim. Alguma coisa assim.
Acredito que seja isso mesmo que tem dado. Não sei o que eu vou fazer, gente. Eu amo passar gloss, amo passar coisas de boca. Acho que é tipo um sinal pra eu parar de comprar. Pode ser também. Pode ser. Esse vídeo foi mais pra trazer como vai ser minha organização pra 2026. É algo que eu quero compartilhar muito com vocês, porque é algo que eu realmente quero focar em 2026. Nessa minha organização e principalmente documentar tudo isso, sabe? Porque isso é algo muito importante pra mim, principalmente que em 2025 foi um ano muito difícil, assim, pra mim me organizar, sabe? Aconteceram muitas coisas na minha vida, muitas coisas muito boas, na verdade, mas que demandaram uma certa energia, de certa forma demandou que eu saísse muito da minha zona de conforto, sabe? E eu percebi que quando eu saio da minha zona de conforto, eu tenho dificuldade de me adaptar e voltar à minha organização. E isso não pode acontecer, gente, porque se toda vez que eu sair da minha zona de conforto eu ficar toda desorganizada, claro que uma vez ou outra isso vai acontecer, sim, mas assim, toda vez isso acontecer, realmente, assim, eu provavelmente estou me organizando em um método que não está funcionando, né? O método que vai funcionar é aquele que eu vou manter mesmo quando eu saio da minha zona de conforto. Pensando nisso, eu vou me organizar da forma que eu já mostrei pra vocês. E algo que eu também quero fazer, que eu tô fazendo já, é uma pasta no Pinterest. Eu tô adicionando essa pasta no Pinterest pra fazer o meu vision board, né? Basicamente, eu faço uma pasta no Pinterest, escolho as imagens que representam o ano de 2026, o que eu quero ser no ano, o que eu quero conquistar, enfim, tudo que representa, então eu coloco ali visualmente pra sempre que eu olhar eu falar, tá, é essa Larissa que eu quero ser, sabe? É isso que eu quero fazer, é assim que eu quero agir. E, entre outras coisas. Depois eu vou lá no Canva mesmo e só adiciono as imagens, tipo, coloco uma moldura, sabe? Pra conseguir adicionar várias imagens. Então eu coloco em torno de umas 9 imagens por folha, que seria aquelas folhas A4, e depois eu mando imprimir. Recorto e vou organizando no meu próprio quadro. Tem aqueles quadros que são meio que, não é de madeira, mas você consegue colocar os pins assim, né? E grudar as imagens. Eu tenho um quadro desses que eu usava no passado pra colocar... Ano passado, usava esse ano. Usei esse ano pra colocar as imagens do ano de 2025 que eu gostaria de ter. E eu vou usar o mesmo quadro pra colocar o do ano de 2026. Provavelmente nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês eu me organizando referente a isso, porque eu ainda não terminei de me organizar. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu fiz ano passado e que eu vi que deu muito certo, é a carta profética. Gente, tá, até eu fico um pouco chocada com isso. O que seria essa carta profética? Você vai escrever uma carta. Por exemplo, eu escrevi ano passado, no final de 2024, uma carta como se fosse a Larissa de 2025 escrevendo pra mim em 2024. Então, na carta, eu falava que eu já conquistei coisas que eu gostaria de ter conquistado no final do ano passado. Então, eu falava, por exemplo, uma das coisas que estava lá na carta que eu posso compartilhar aqui com vocês era a questão da casa nova, né? Então, eu coloquei lá que eu estaria na casa nova, no meu quarto, que enquanto eu tô escrevendo aquela carta, eu tô no meu quarto. Eu falo assim, oi Larissa do passado, escreva essa carta do seu novo quarto, na casa nova. Quando eu li a carta e eu vi que realmente eu estava no meu quarto na casa nova, ai, gente, vai ter uma coisa assim tão boa, sabe? Tão boa, tão boa. Eu gosto de deixar o corretivo dando uma descansada no rosto, sabe? Porque eu acho que a cobertura dele fica melhor. E aí, me deu uma sensação tão boa, tão boa, tão boa, que eu falei, cara, eu preciso fazer isso de novo. Claro que assim, existiam coisas que eu escrevi na carta que realmente aconteceram, muitas delas, mas tem coisas que não, muita coisa também não aconteceu. E tudo bem, gente, sabe? Eu acho que a gente precisa focar naquilo que deu muito certo. A mesma coisa vai ser pra escrever pro ano que vem. Muita coisa que tava na carta e que não aconteceu, eu ainda quero que aconteça. Vou escrever novamente. E, em nome de Jesus, se o Senhor quiser e se Ele permitir, isso vai acontecer no ano de 2026. Eu tenho também muito isso em mente, sabe? Tipo, sempre é pela vontade de Deus. E outra coisa que eu gosto de fazer é sempre oferecer tudo a Deus e colocar tudo na mão dele. Então, até quando eu tô escrevendo a carta, antes de escrever a carta, depois de escrever a carta, é entregar a Deus mesmo, que seja feita a vontade dele, conforme ele quer e deseja,
porque ele sabe o que é melhor pra nós, né? E referente ao Vision Board, eu também gosto de fazer a mesma coisa, que é oferecer tudo aquilo a Deus, né? Tô ainda finalizando as minhas metas, gente. No ano de 2026, eu quero ser uma pessoa mais intencional, então eu não quero encher de coisas pra fazer e nem, tipo, ficar exigindo mil coisas de mim, mas ser intencional de eu vou exigir aquilo que faça sentido, sabe? Que no final das contas seja intencional em algum sentido e que faça sentido pro meu propósito, pra minha vida e pra aquilo que Deus quer de mim. Também desejo entregar muito mais a Deus, né? Aquilo que Ele quer pra minha vida em 2026. Quero muito também focar mais nos vídeos do YouTube, porque, cara, o YouTube é algo que eu gosto muito de fazer. Assim como gravar vídeo pro TikTok, eu também amo fazer isso. Mas sinto que são plataformas bem diferentes, principalmente por YouTube ser uma plataforma onde você consegue fazer vídeos maiores, falar mais, conversar mais. Eu gosto disso também. Eu acho que traz também uma certa intimidade maior, eu consigo falar mais sobre mim e ensinar mais coisas ou trazer mais aprendizados que eu tenho também, que é algo que eu gosto muito de fazer. O que eu sinto é que eu fiquei tanto tempo fora da minha rotina, assim, que eu já tava um pouco mais acostumada e habituada, que vai ser até um pouco mais difícil, sabe, pra voltar. Por exemplo, desde que eu me mudei, eu ainda não voltei pra academia. Já faz mais ou menos 1 mês e meio que eu tô parada, sem me exercitar e tal. Gente, o quanto eu vejo a diferença é surreal, né? Aí, sempre comento isso. Eu acho que, às vezes, é muito mais a forma com que a gente se sente com o nosso corpo do que com uma mudança real. Claro que tem, tá? Tem realmente, assim, não tem como. A gente fica mais inchada, perde massa muscular, porque não adianta. Academia, você faz, pode ser há anos e anos, e quando você parar por um tempo, você vai perder massa. Infelizmente, essa é a verdade, né? E aí, tem que manter ali um ritmo pra você não parar. Gente, eu ganhei esse bronzer do meu namorado, da Mascavo, e assim, além dele ser maravilhoso, né? Assim, a embalagem perfeita, tem um espelho e tudo mais. Ele é lindo, lindo, lindo. Eu me sinto a pessoa mais bronzeada do mundo com ele. E aí eu gosto de pegar e passar aqui também. Nossa, fica muito lindo, sério. Não dá. O que eu vejo é isso. É que a gente para, aí pra voltar depois é tão difícil, tão mais desafiador, né? Enfim, gente, eu não pretendo que isso aconteça novamente. Claro que, teve a mudança e tudo, e eu não posso ficar me cobrando tanto nesse nível, né? Porque não é como se eu não estivesse indo. Assim, também, né? Claro que dava pra eu já ter voltado e tudo mais. Mas o processo de mudança, ele é desafiador, né? Então, assim, você precisa se adaptar com um novo lugar, com uma nova rotina. E aí agora, toda sexta-feira eu venho pra cá, né? Pra casa do meu namorado. Aí quando geralmente domingo à noite, eu volto pra casa. Dessa vez, como eu falei, né? Eu não voltei porque meu namorado vai pra minha casa hoje. E ele teve que trabalhar. Então, eu fiquei aqui esperando, vou ficar esperando ele pra ele ir pra minha casa. Porque ele vai ficar essa semana lá. Depois ele vai estar de férias. Hoje é o dia que ele vai trabalhar, depois ele tá de férias. Eu fiquei aqui esperando ele. Mas assim, em geral, no domingo eu volto. Então, isso sai um pouco da rotina, muda também. Eu tenho me adaptado a isso. Eu acho que eu tenho me adaptado mais rápido do que eu achei que eu me adaptaria. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão de que é uma adaptação. Eu preciso agora me adaptar com a rotina de exercício físico, que provavelmente eu só vou voltar a fazer no começo do ano mesmo, tipo, em 2026. Já vai estar em 2026. Quando eu voltar aí com a minha prática de exercício físico. Mas com certeza é uma das coisas que eu quero fazer o quanto antes, tá? Porque faz muito bem pro meu corpo. Eu me sinto muito melhor,
Por mais que eu sou muito preguiçosa, gente. Sou muito preguiçosa para exercício físico. Mas só de saber o quanto isso me faz bem, já facilita para enfrentar essa preguiça. Esse blush é um blush iluminador, tá? Mas ele não tem muita cor de fundo. Aí eu uso ele como iluminador mesmo. Ele é a coisa mais linda, assim. Eu acho que ele é o iluminador perfeito. Porque ele deixa um brilho espelhado. E por ele ser blush, eu sinto que ele se encorpa melhor com o blush, sabe? Se encorpa? Se junta melhor ali, né? Com o blush. Então, não fica uma diferença gritante entre blush e iluminador, sabe? Fica parecendo tudo uma coisa só. Ai, fica lindo, fica lindo, fica lindo. Da Bruna Tavares. E ele é a cor mais clarinha que tem, que é o Pearly. Mas tem outras cores também que são mais escuras, né? Que aí dá pra usar sozinho. E ele tanto dá uma cor quanto ele ilumina. Mas eu amo esse aqui. Outro iluminador que eu tenho também, que eu amo, cadê? É esse aqui da Mascavo. Só que eu tenho gostado mais desse da Bruna Tavares, eu acho que justamente por ele dar esse efeito de que não parece, sabe? Não parece que você tá com blush. Esse da Mascavo, ele dá um efeito espelhado também, tá? Mas eu sinto que... Ou talvez eu não sei passar muito bem. Não sei também. Eu sinto que ele se junta sim, mas não tanto quanto esse. Aí eu passei os dois, né? Decidi passar os dois, assim fica bem iluminado. Só pra vocês verem. Mas, gente, eu amo os dois, tá? Não tem como. Eu amo os dois. Eu gosto da pele bem iluminada. Bastante iluminador. Bastante blush, bastante iluminador. Uma coisa assim, bem glowy. Agora eu só vou passar um rímel. E minha make tá pronta. Divas, eu terminei de gravar os meus vídeos. Não gravei tanto quanto eu gostaria, mas já foi o suficiente. E eu vou finalizar esse vlog por aqui, porque agora eu vou iniciar o vlog de Natal. Beijo, obrigada por acompanhar até aqui. Tchau!